falar para todos e para todo mundo é que quando a pessoa entra lá dentro, seu pezinho seja colocado dentro da igreja, daquele espaço, ela se sinta amada, acolhida, indiferente de qualquer coisa. Da sua sexualidade, da sua cor, altura, beleza e tudo mais. Porque isso é inclusão. A gente vem a mim todos. Né? A partir do momento que eu separo, seja o pequeno ou o grande, eu não estou incluindo. Então eu gostaria de, com muito orgulho, de receber nossa querida Lana Holden. Boa noite a todos. Boa noite. A paz do Senhor a todos também. Amém. Dizer que, depois de tudo que a gente já ouviu, a gente pensa o que nós podemos acrescentar. E todos nós estamos aqui para acrescentar. E sentada ali ao lado da minha esposa, eu comecei a me lembrar um pouco dessa trajetória. E como Deus permitiu que tudo isso acontecesse na minha vida. Quando eu me converti aos 21 anos de idade, eu era drogada, alcoólatra e gay. E quando a minha mãe pregou o evangelho para mim, eu me lembro que a primeira coisa que ela disse para mim era que se eu não me convertesse, se eu não deixasse de ser lésbica, que eu iria para o inferno. E eu me converti aos 21 anos de idade, louvado seja Deus por isso, porque obviamente eu deixei as drogas, deixei o álcool, mas nunca consegui deixar a minha orientação sexual. Mas até que isso se tornasse uma descoberta para a minha vida, foi um caminho árduo e doloroso. Tudo aquilo que a igreja poderia propor como um caminho de cura ou de libertação, até porque a igreja evangélica em si, até hoje, ela não se decidiu quanto à questão da homossexualidade, se é demônio ou se é doença. Algumas denominações caracterizam como demônio, outras denominações caracterizam como doença. E eu passei 7 anos da minha vida pregando contra a homossexualidade, verbalizando tudo aquilo que eu havia aprendido. Eu até costumo dizer que, na minha época, eu era um Silas Malafaia, literalmente. E depois de 7 anos buscando essa cura, até costumo dizer que veio o casamento, veio a maternidade, até como uma tentativa de um passo final. Vamos ver se isso funciona, porque até agora nada funcionou, nada provocou a cura ou a libertação esperada. E eu me recordo que, quando eu percebi que eu só estava sublimando quem eu era, começou a surgir dúvidas no meu coração. Se tudo aquilo que eu estava pregando, se tudo aquilo que eu havia aprendido, verdadeiramente era o que estava declarado na Bíblia Sagrada. E estudando, eu descobri que o Antigo Testamento ele foi escrito entre 1445 a 450 anos antes de Cristo. Descobri que o Novo Testamento ele foi escrito 45 anos e 90 anos depois de Cristo. Descobri que 1000 anos depois de Cristo, Tomás de Aquino criou a palavra sodomia associando a homossexualidade. Descobri também que em 1868, um astro-húngaro criou a palavra homossexualidade. Então começaram os questionamentos na minha mente. Se somente 1000 anos depois de Cristo, obviamente 950 anos depois da Bíblia ter sido escrita, e 1868 anos depois de Cristo, alguém cria a palavra homossexual, como é que existem versículos bíblicos que podem condenar a homossexualidade? E isso me levou a descobrir a teologia inclusiva. E quando eu descobri a teologia inclusiva, eu percebi que tudo aquilo que eu havia aprendido da maneira errada. Na época, eu já havia conhecido a Rosane e havia descoberto que todo o tratamento para a cura que eu havia buscado não havia surtido o efeito esperado, porque não havia nada de errado em mim. Eu nunca fui e nem sou doente. Eu descobri que tudo o que eu havia me submetido não me trouxe uma libertação, porque eu nunca fui endemoniada por ser lésbica. E eu me permiti amar de verdade, sem preconceitos, e eu descobri que eu, amando uma mulher, eu poderia ser quem Deus me chamou para ser no reino dele. Uma mulher que poderia resgatar outras vidas semelhantes à minha.
E de onde eu vim, de onde a pastora Rosânia veio, existem milhares de homens e milhares de mulheres que têm o desejo de exercerem um ministério, exercerem um chamado em Deus, mas que foram extremamente podados e excluídos. Quando nós aceitamos a teologia inclusiva, porque o preconceito está tão intrínseco dentro de nós mesmos, que nós temos uma tremenda dificuldade de acreditar que Deus nos ama como nós somos, porque nós crescemos ouvindo ao contrário. E quando nós decidimos aceitar a teologia da inclusão, que nada mais, nada menos é do que o Evangelho de Jesus. Jesus veio para incluir a todos, em uma época que a mulher era discriminada e vista como até mesmo um ser sem alma. Jesus inclui a mulher, a ponto de Maria Madalena ser a primeira apóstola, porque ela foi a primeira que testemunhou da ressurreição de Cristo. Então Madalena foi a apóstola dos apóstolos. Jesus honrou que na época estava tão desonrado. Então, quando eu e a minha esposa, a pastora Rosânia, decidimos aceitar a teologia inclusiva, imediatamente houve uma convocação de Deus ao nosso coração. O Senhor falou claramente e audivelmente a nós, dizendo: eu estou levantando vocês para que vocês façam a última colheita antes do arrebatamento da igreja. E a gente percebeu que o gay, ele pode ser tudo. Pode ser espírita, pode ser umbandista, pode ser candomblessista, pode ser ateu, pode ser qualquer coisa, mas nunca poderia ser crente. E a Cidade Refúgio nasceu, a igreja Cidade Refúgio nasceu em junho de 2011, com 15 pessoas. Hoje, 1 ano e 8 meses depois, nós temos cerca de 500 membros, onde 80% deles são homens e mulheres que vieram da Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana, Adventista, Testemunha de Jeová, Mormons, enfim. Pessoas que participavam de alguma forma de uma igreja evangélica, mas que foram excluídos por causa de sua orientação sexual. E acreditem, a maioria deles tentaram até a última força que tinha mudar e não conseguiram. E por isso chegaram até a acreditar que haviam nascido para ir para o inferno. E hoje nós estamos aqui para dizer que você pode ser gay e principalmente um servo do Deus vivo. Você pode adorar a Deus como você é. Você pode adorar a Deus sem máscaras. Recentemente nós fomos entrevistadas pela UOL, para eu concluir. Quero ser breve, embora já esteja me prolongando. Mas eu tenho um problema com o microfone, ele geralmente não fica menos do que 1 hora na minha mão. Mas eu prometo que não farei nessa noite. E nós tivemos uma repercussão muito grande nessa entrevista. E quando eu fui pagar o nosso aluguel essa semana, a moça da imobiliária chegou para mim e falou assim: você é muito corajosa, você e sua esposa. Eu falei: por quê? Como é que você teve coragem de falar a verdade? Eu falei: da mesma forma que as pessoas têm coragem de viver com máscaras, de viver com hipocrisia. A Bíblia diz que é melhor viver com uma amarga verdade do que com uma doce mentira. E nós somos cristãs, salvas, temos o nosso nome escrito no livro da vida, discordamos de tudo o que o pastor Silas Malafaia prega, porque o que ele prega é antibíblico. Discordamos de todas as palavras que o pastor Marcos Feliciano, infelizmente, profere. Algumas delas vocês nem mesmo conhecem, porque ele fala até mesmo dentro da igreja. Como no ano passado, no encontro dos Gideões, no encontro em Santa Catarina, onde cerca de 130 mil cristãos evangélicos ali estão, ele proferiu em alto e bom som que a AIDS é uma praga gay. Então, eu estou aqui para dizer que Deus não é o Deus do Feliciano. Deus não é o Deus do Silas Malafaia. Deus é o Deus da Bíblia. É o Deus que inclui a todos. É o Deus que me fez como eu sou, que fez você como você é e que está te dizendo hoje: venha como você está, porque eu tenho um grande projeto e uma grande obra na sua vida.
Recentemente nós inauguramos uma igreja em Londrina, comunidade Cidade Refúgio em Londrina, e muitas vidas já têm sido resgatadas. E o nosso desejo é que haja não uma cidade de refúgio, mas uma igreja inclusiva, aonde houver um homem e uma mulher que queira servir a Deus independente da sua orientação sexual. Eu me emocionei muito em ouvi-la falar. Eu imagino há 20 anos atrás como foi difícil. Se hoje já é, né? Imagine há 20 anos atrás. Que o Senhor nos dê graça, sabedoria, e que o nosso discurso não seja o mesmo que o deles. Martin Luther King, ele conquistou a igualdade dos negros, sem nunca ofender, sem nunca retribuir com a mesma moeda. Enquanto nos xingam, nos amaldiçoam, nós os amamos e declaramos que o mesmo Deus que nos inclui irá perdoá-los e ter misericórdia da vida deles. Que Deus abençoe.